quero te apresentar uma máquina de CO2 que está revolucionando o mercado brasileiro. Quem vai apresentar, na verdade, é uma colega minha, a doutora Audrey Worthington. Ela é cirurgiã plástica com mais de 20 anos de experiência no uso de tecnologias, especialmente laser de CO2, fazendo tratamentos leves, moderados ou bem mais agressivos do que a gente faz aqui. A gente concorda com a qualidade e eficiência dessa máquina e eu quero aproveitar o vídeo dela para você conhecer um pouquinho mais sobre como funciona essa máquina. E segura até o final do vídeo, onde ela vai apresentar uns casos bem legais de antes e depois. Espero que você aprecie, depois avisa a gente qual é a sua experiência com essa máquina. Esse é o laser Neox, é um laser de CO2 fracionado que me permite fazer corte, né, contínuo, uso contínuo. Eu posso fazer o modo fracionado ou o modo de pulso ultra rápido, que é o de menor dor. Quando a gente usa o modo fracionado, tem vários parâmetros que podemos escolher. Podemos escolher a potência, quantos watts a gente quer ou quantos milijoules, né? Cada equipamento vem com uma potência de forma diferente e eu vou decidir qual que é a fluência. O que é isso? É quanta energia eu vou entregar por centímetro quadrado. Além disso, eu vou decidir se eu vou aproximar mais os pontos ou afastar mais os pontos. E isso vai deixar o meu laser mais agressivo ou menos agressivo. Então aqui eu fiz um afastamento entre os pontos. Eu acabei aproximando eles nesse segundo disparo, e esse disparo aqui eu aproximei muitos pontos, de forma que ele ficou quase contínuo. Quando a gente quer melhorar a textura de pele, eu preciso aproximar mais os pontinhos, né? Então, eu melhoro a textura aproximando esses pontinhos, uma energia razoável, para eu cobrir toda essa face superficial da pele e fazer uma ablação. E o terceiro parâmetro que a gente usa é o parâmetro de estaqueamento, que é como se eu desse mais de uma martelada no prego. Então, estaque 1, uma martelada, 2, 3, até estaque 5. Quando eu faço o disparo 5 vezes no mesmo lugar, eu vou aprofundando a minha energia. E eu uso o estaqueamento quando eu quero um efeito de retração de pele. Então, sempre que eu quero retrair a pele, se eu estou numa pele muito fina, eu afasto os pontos, faço o estaqueamento e eu vou gerar essa retração cutânea. Se eu quero só tratar a superfície, eu aproximo os pontos e não faço o estaque e posso até diminuir um pouco da minha energia. Isso vai fazer como se fosse um peeling superficial, fazendo uma ablação da superfície cutânea. Então, aqui nessa máquina, a gente tem a energia, né, a energia por ponto, que está escrito aqui energia por ponto, Energy Dots. Eu tenho se eu vou repetir os disparos há quanto tempo, se eu continuo pesando no pedal ou se eu não tenho repetição. Então, cada vez que eu quero um disparo, eu tenho que pisar no pedal. Depois, a densidade, qual que é a minha densidade, eu consigo aumentar ou diminuir nessas flechinhas. E aqui, com relação às figuras, eu quero círculo, quadrado, triângulo, e eu consigo aumentar ou diminuir a minha figura de acordo com a necessidade. E aqui a gente tem, ó, Depth Level, que seria a profundidade pelo estaqueamento. Estaque 1, 2, 3, 4, até o estaque 5. Essa máquina também tem protocolos já prontos, que são os Smart Protocols. Então, para quem está começando, vai clicar aqui em rugas, em Skin Tightening, em Acne Scar, vai clicar em OK, e a máquina já vai te dar parâmetros pré-estabelecidos. Por exemplo, essa máquina já me deu um Stack 4, com uma energia por ponto de 16 milijoules e um nível 12. Certo? E assim a gente consegue operar a máquina. Obviamente a gente tem manuais para nos orientar e a experiência é que vai nos dizer se precisamos ser mais ou menos agressivos. Nessas pacientes de hoje, para fazer uma retração de pele, eu decidi fazer um Stack 3 com uma energia de 81 milijoules, né, por ponto, com o nível 17. Eu gosto sempre de testar um laser numa caixa de luva ou num papel antes de fazer no paciente, dou um primeiro disparo no paciente, observo a reação dele e decido se eu vou aumentar ou diminuir os meus parâmetros. Ele vai me dizer se está com dor ou não, eu vou observar o edema imediato e tudo isso me direciona com relação aos parâmetros. E sempre a gente começa com parâmetros mais suaves no paciente de primeira vez, na segunda vez, na dependência da reação dele aos meus parâmetros, eu posso aumentar ou diminuir. E eu controlo muito esse pós com gaze úmido em soro gelado. Então, nas primeiras 2 a 3 horas, é compressa de soro gelado direto, uma depois da outra. Isso minimiza muito o edema e a dor. Aqui a gente vai mostrando alguns casos de antes e depois. Tanto o pós de 2, 3 dias, onde a gente tem uma hiperemia e um edema grande, quanto o pós tardio. Depois de 20 dias, a gente já começa a ver os sinais de retração cutânea, mas que vão ser muito melhores a partir dos 30 dias, que é quando vem a neocolagênese. Então, temos alguns casos aqui onde eu fiz blefaroplastia superior e embaixo, exclusivamente, o laser de CO2 fracionado.